Glória a Deus. Vamos então abrir a palavra do Senhor, que está no livro de Gênesis. Gênesis 12. É uma palavra que nós já falamos aqui certamente, em outra oportunidade, mas hoje o Senhor quer falar de forma especial conosco, numa outra visão, num outro entendimento, na profundidade, na largura, na altura do seu ser. Obrigado, Senhor Jesus. Santo Deus, eu quero te agradecer pela vida do Wayne, Senhor. Abençoa a vida dessa criança, Jesus. É o que nós oramos. Santo Deus. Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor. Nós vamos começar no versículo 1, tá? Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Até aqui. Glória a Deus. Senhor, obrigado pela leitura da tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos traz à luz, Pai, a tua revelação, o teu saber, ó Senhor Jesus, e os segredos, Pai, que foram escondidos aos simples, Senhor, e dado aos reis, Senhor Jesus, para ser revelados. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor, Deus, quer falar conosco nessa noite e nos instruir na tua sabedoria. Então, Senhor, mais uma vez, peço perdão pelos meus erros, minhas falhas, e me usa como instrumento do Senhor, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu gostaria de estar começando aqui, lembrando, sobre essa palavra, da onde o Senhor Deus disse para Abrão sair. Vamos entender a palavra do Senhor. Abrão nasceu na terra de Ur, certo? Ur é uma variação da palavra Or. E Or significa luz. Amém? A cidade de Ur não era uma cidade qualquer, não era uma pequena cidade ou uma pequena aldeia. A cidade de Ur era uma das cidades mais estruturadas politicamente, financeiramente, comercialmente, na medicina e em todas as áreas. Era uma grande cidade. Era uma cidade que oferecia todo tipo de recursos e condições para quem quisesse crescer,
crescer. Ur não era uma cidade que não tivesse um sistema, né, de administração irregular. Não. Ela tinha um sistema perfeito, público, de saúde pública. Tinha um sistema, né, agrário. Tinha um sistema de escoação de produtos e mercadorias. Tinha escolas, faculdades. Era uma cidade muito estruturada. Uma cidade muito próspera. Olha, mas então por que Deus falou para Abrão sair dali, né? Se ali ele poderia prosperar da mesma forma. Será que Abrão não tinha se encontrado ainda? Ainda não tinha seus princípios estabelecidos dentro de si? A palavra nos diz que ele tinha temor pelo Deus único, que ele não aceitava, né, as idolatrias, os deuses pagãos daquele lugar. Creio que esse é um dos principais motivos pelo qual Abrão não prosperou ainda mais na cidade de Ur. Porque ali tinha tantos deuses para serem adorados, e cada pedaço de terra tinha o seu Deus. Imagina isso. Cada pedaço de terra. Então, se a pessoa quisesse comprar um pedaço de terra, ela tinha que se dedicar ao Deus daquela faixa de terra. E Abrão, né? Não podia consentir com isso, né? Se tornar vinculado a um Deus estranho ao seu entendimento, ao seu discernimento, ao seu conhecimento, por causa de um pedaço de chão. E é interessante a gente notar, né? Porque o Senhor, ele é tão maravilhoso que ele faz as coisas todas perfeitas. Né? Não fica faltando nada nas promessas de Deus. Eu fico encantada quando assim a gente vai prestando atenção nos detalhes da palavra, né? E observando. Deus fala para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da tua família, da casa dos teus pais, para uma terra que eu te mostrarei. E Deus, sabendo que aquela terra de Ur era uma terra em que um pedaço de chão que se comprasse tinha que ser adorado o Deus daquele pedaço de chão, leva Abraão para um lugar e fala assim: olha, essa terra aqui eu vou te dar por herança. Será que Abrão algum dia imaginou que o coração dele, não aceitando a condição de se submeter a um Deus pagão, um Deus que ele não reconhecia como Deus, imaginou, né, que Deus seria capaz de dar uma terra para ele, o único e verdadeiro Deus, como herança. É muito lindo quando a gente começa a pensar, né, a analisar todos os detalhes de Deus. Todos os detalhes que não são por acaso, não são sem um propósito. Deus viu a fidelidade de Abrão. Deus viu o quanto o coração de Abrão se doía por aquela idolatria.
se doía por ver tantas pessoas preferindo o engano, preferindo a morte, preferindo o mal, sabendo que era mal, sabendo que tinham, né, que fazer sacrifícios. E os sacrifícios nós sabemos, né, que não eram sacrifícios santos, que eram sacrifícios violentos, sacrifícios de morte para esses deuses. E é muito lindo ver, né, esse cuidado de Deus com a vida de Abrão. E nós podemos dizer, né, Ur, a cidade de luz. Ela tinha tudo para oferecer a Abrão mais prosperidade, mais crescimento, mais posses, mais conhecimento e tudo que ele poderia almejar, ele poderia encontrar ali. Mas nós sabemos, como diz a palavra do Senhor, que nem tudo que reluz é luz. Então essa cidade de Ur, essa cidade que se chamava Luz, ela tinha uma luz externa, uma luz que aparentava ser uma luz brilhante, mas era uma luz que levava para a perdição, porque tudo estava relacionado a deuses pagãos, a deuses estranhos, a adoração de demônios, deuses que não são deuses, deuses que são demônios. Então Deus fala para Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Estudando as escrituras e estudando, né, o hebraico, muito me despertou a atenção nessa passagem, porque a tradução veio para nós assim: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Mas se nós pegarmos, né, a Torá, lá no mesmo capítulo de Gênesis, capítulo 12, versículo 1, nós vamos ler assim: Lech Lecha, Lech Lecha, que significa vai por si mesmo. Vá por si mesmo. E aí começa o nosso entendimento. Aí começa aquilo que nós vamos buscar para nós dentro da palavra de Deus, dentro da vida de Abrão, dentro daquilo que Deus quer falar conosco hoje. Lech Lecha, vá por si mesmo, é a tradução. Em outras palavras, poderia ser dito também: vá para dentro de si. Vá para dentro de si. E ali Abraão começou a sua peregrinação. Vamos pensar que Abraão, ele saiu da terra de Ur e foi para a terra de Canaã. Será que a gente consegue fazer ideia de quantos quilômetros dá isso? Não, né? A gente nunca estudou isso. 2.000 quilômetros.
daqui na Bahia, daqui de Ribeirão Preto até na Bahia, 2.000 quilômetros. Ah, irmã, mas é pertinho. É pertinho. De carro é pertinho, deve dar umas 12 horas de viagem. Pelo menos sem parar, né? Se parar, dá um pouquinho mais. De avião é mais perto ainda. Né? De avião vai umas 2 horas. E olhe lá. Mas a pé. Pensa isso. Vai a pé. Você, sua família, seus empregados, o seu gado, né? Seja ele grande, pequeno, sua mudança, sua bagagem, alimentação, daqui na Bahia. Vai levar um tempinho, né? Vai levar um tempinho. Não vai ser fácil. Vão ser muitas decisões a serem tomadas. Vão ser muitos passos a serem pensados. Aonde eu devo me abrigar? Onde eu devo, né, me acampar? Com quem eu devo me relacionar? Com quem eu preciso, né, me agrupar para poder chegar no meu destino são e salvo, em paz e em segurança. Abraão tinha muitos motivos para não ir, mas ele foi, por um único motivo, por ele mesmo. É interessante quando a gente pensa, há muitos anos atrás, ainda logo no começo da minha conversão, a gente, né, se divertindo, se distraindo um pouco, falava assim, a salvação é individual e intransferível. Sem saber, na realidade, a profundidade disso. Quando Deus fala para Abraão, vá, mas vá por si mesmo. Quão profundos são essas palavras que tocam o nosso coração. Será que eu desejo meu bem a ponto de deixar tudo que é no passado, e buscar algo novo? Eu me amo a esse ponto. Eu amo aquilo que eu quero, a minha família, meus bens, a minha vida. Eu amo a esse ponto de deixar tudo para trás para buscar algo novo. Nós precisamos analisar a nossa vida. Quantas vezes nós precisamos recomeçar? Começar de novo, começar do zero. Dar um basta naquilo que nós estamos fazendo que não está nos levando a lugares de honra. Parar para pensar e analisar. Na segunda oportunidade, Deus, quando leva Abraão para passear no deserto por 2.000 quilômetros, creio que deve ter sido um tempo e um espaço suficiente para Abraão se conhecer o seu Deus, conhecer aquilo que Deus vinha falando a ele, ao seu coração, desde o princípio. A promessa
Deus já havia feito. A ordem, Deus já havia dado. Dependia o restante tudo de Abrão, de mais ninguém. Abrão, ele saiu com uma comitiva, né? Vamos chamar de comitiva, sobre os seus ombros. Ele não precisava levar Ló, mas ele também quis levar Ló. Ló foi de contrapeso ainda em tudo isso. Aqui fala que ele levou, né, todos os bens que havia adquirido e todas as pessoas que lhe acrescentaram em Arã. O texto fica claro que o pai, né, de Abrão, Terá, também deixou a terra de Ur. E eles pararam numa terra que deram o nome de Arã. Dali, Abrão seguiu em frente com aquilo que era dele e deixou todo o resto para trás. Ele só levou aquilo que era dele, mais nada. Eu acredito que muitas lembranças ele deve ter tido, sim, né? Dos seus 75 anos de idade. É essa a idade que ele tinha quando ele saiu dali. 75. Muitas lembranças. Boas, difíceis, tristes, dolorosas. Mas ele deixou para trás. E entendeu que muito mais estava sob a sua responsabilidade agora do que até aqui. E é muito chamativo na atenção quando ele diz aqui, né, no versículo 5, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Olha só, Terá saiu de Ur, mas não chegou em Canaã. Abrão saiu de Ur e chegou em Canaã. Então o Senhor diz aqui para nós essa noite: eu vou levá-lo até o destino que eu quero que você chegue. Se você vai teimando, é uma opção sua, mas você vai. Vai doer um pouquinho mais? Talvez. Mas você vai. Não se esqueça da ordem que eu te dei. Vá por você mesmo. É por você mesmo. É pela sua salvação. É pela salvação de tudo aquilo que você considera importante na sua vida. É para a salvação. Não é para a morte. Não é para a destruição. É para a salvação. É porque eu vi no teu coração aquilo que verdadeiramente importa. Amor. É porque eu sei que o seu coração não vai se dobrar a deuses estranhos. É por isso que eu estou prometendo uma terra para você. Não é por mais nada. Não é porque você é único e exclusivo. Única, exclusiva. Não. É porque eu conheço os propósitos e os planos que tenho para você. E falo agora, aquele que te abençoar, eu vou te abençoar. E aquele que te amaldiçoar,
amaldiçoado estará. Mas faça isso por você mesmo. E nós precisamos analisar muito bem sobre, faça isso por você mesmo. Porque tudo que diz respeito a nós, só cabe a nós realizar. Não adianta, Deus me levou lá em Adão. As promessas mais lindas de Deus estavam em Adão, para Adão. Mas Adão não andou por ele mesmo. Adão preferiu jogar a culpa em Eva. Quis experimentar o que Eva tinha experimentado. Ele poderia falar, não, obrigado, se vira aí, e vamos ver o que pode acontecer, como eu posso te livrar dessa diante de Deus, o Pai. Ele tinha essa opção. Mas não, ele quis experimentar o que Eva, através da serpente, né, mentirosa e enganosa, veio lhe oferecer. Da mesma forma que Abrão foi para um deserto, Adão também foi para um deserto. A diferença entre um e outro é que um chegou em paz e o outro foi em dores, muitas dores, porque ele não sabia viver longe do Pai. Ele teve que aprender na marra a viver longe do Pai. E isso que Deus quer nos falar nessa noite. Você pode viver ao meu lado, tranquilo, em paz, e chegar lá, mesmo no deserto, mesmo olhando para dentro de você e não encontrando nada, além de areia e sequidão para todos os lados. Você pode ter tudo. Mas também você pode chegar lá em dores. Vá por você mesmo. Vá para que a sua vida tenha paz, tenha alegria, tenha satisfação. Primeiro de tudo, Deus, ele é tão bom, ele é tão maravilhoso que ele não fala assim, olha, vai por minha causa. Não, Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo, né, o dominador, o domínio sobre todas as coisas. Ele não perde nada se você não for. Nada, absolutamente. Nenhum momento, né, da sua deidade ele perde. Nenhum momento da sua alegria, nenhum momento da sua concentração, nenhuma estrelinha do céu ele não perde. Ele sabe onde está a estrelinha. Nós é que perdemos. Nós é que perdemos quando pensamos que para eu ser feliz na casa de Deus, eu preciso que alguém me faça feliz. Para eu estar bem na presença de Deus, eu preciso que tudo esteja bem ao meu redor. Para que eu possa fazer obras maiores do que Jesus fez. Nossa, olha, eu não posso nem pensar e sonhar o que significa ter problemas. Eu tenho que estar assim, zen. E não é isso. Cada passo que a gente dá dentro de nós, cada passo,
que a gente dá, né, para o interior nosso, porque nós precisamos caminhar cada vez mais para o nosso interior, para o interior de nós mesmos, conhecendo nós, nos conhecendo, conhecendo os nossos limites, conhecendo a nossa capacidade em todas as áreas. Nós precisamos, né, nos lembrar, eu, areia, o Senhor, água, eu, sol quente, o Senhor, refrigério. Eu não consigo produzir nada nesse mar de areia, mas o Senhor tudo me dá no tempo certo e devido de todas as coisas. Eu só preciso estar ligado a Ele, ligado, dependente dEle, feliz com Ele, produzindo para Ele, produzindo frutos de justiças para Deus. Deus mandou Abrão, aqui ainda Abrão, desde a terra, olha, atravessou desde a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam nessa terra. Deus falou para Abrão, ó, o caminho é esse aqui. Você chegar lá onde você tem que ir, o caminho é esse aqui. Só tinha gente boa no caminho, só tinha gente amiga no caminho, só tinha gente, né, legal, que era colaborador, colaborativo, só tinha pessoas, né, que estavam dispostos a ajudá-lo. Não. Tinha muitos inimigos, mas ele nunca deixou de ser o perfume de Deus naquele lugar. Ele nunca deixou de fazer diferença naquele lugar com a sua vida. Não estou falando que ele foi lá bater nas costas dos cananeus, não, ir lá abraçar os cananeus. Mas a conduta dele testemunhou quem era Deus. A conduta dele com os seus servos, com a sua família, com os seus animais, com os seus bens, fez diferença na vida de todos aqueles que o viram. E cada dia mais o Senhor o honrava. Abrão não foi ser bonzinho na terra dos cananeus para agradar a Deus e nem para falar de Deus. Abraão foi ser ele mesmo, porque foi para ele mesmo e por ele mesmo que ele saiu do lugar onde ele estava, bem, tranquilo, vivendo a vidinha sossegada, para obedecer a Deus, para encontrar com o melhor de Deus. E assim é com a nossa vida, assim é conosco. Quando Deus nos convida, nos chama para a sua graça, nós passamos um processo de uma caminhada longa, até nos encontrarmos nessa fé, nos encontrarmos com esse Deus verdadeiramente, nos encontrarmos, né, na posição que Ele quer que a gente esteja. Até a gente chegar lá, é muito tropeço, é muita dor, é muito levanta e cai. Muita coisa para aprender, muita coisa. Mas nós perseveramos, nós continuamos, nós não desistimos.
Nós não somos daqueles que retrocedem. O Senhor não se agrada dos que retrocedem. O Senhor quer nos dar vitória, quer nos fazer chegar lá. Olha lá. E lá chegaram. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. É o Senhor, só pelo Senhor. Acredito que devem ter encontrado feras pelo caminho. Encontraram. Passaram dificuldade, tempestade de areia, falta de alimento, falta de água. Passaram, com certeza passaram. É mais ou menos como, né? Daqui para Brasília, né? Até divisa de Minas, a gente acha bastante posto, né? Conveniência, acha tudo, fácil. E depois? E depois? É fácil encontrar um posto para abastecer de novo? Encontrar um pezinho de alface? Acho que não. Nós teremos as nossas dificuldades. Sim, teremos. Mas nós vamos chegar lá. Confiando que aquele que falou para mim, vai me ajudar a chegar lá. Eu é que não posso desistir. Amém? Glória a Deus, essa é a palavra do Senhor para nós hoje. Que o Senhor nos leve, né, com essa palavra dentro de nós, queimando em nosso coração, sabendo que nós precisamos fazer a escolha certa. A escolha que vai determinar o nosso dia de amanhã. A escolha que vai nos ajudar a chegar no nosso destino. Com menos entraves, menos intempéries. Porque elas existirão sempre. O Senhor que nos diz. É o Senhor que nos diz, né? No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então que o Senhor nos ajude e nos faça vitoriosos. Amém? Em nome de Jesus. Santo Deus, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por esse alimento maravilhoso que o Senhor preparou, ó Deus, antes mesmo de chegarmos na tua casa. Te agradecemos, Senhor, pela tua santa e doce presença nesse lugar, que nos abraçou, que nos renovou, Senhor, nas nossas energias, na nossa esperança, na nossa fé e em tudo aquilo que precisamos, Senhor, para continuar levando, ó Deus, a mensagem do Evangelho. Santo Deus, eu quero te agradecer, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor é e tudo aquilo que o Senhor faz. Te agradecer por cada um dos nossos irmãos, Senhor Jesus, mesmo aqueles que não vieram, Pai. Que o Senhor os alcance e os abençoe. E nos leve em paz a nossas casas agora, Senhor, em paz, em segurança, e nos dá uma noite de descanso. Preparando, Deus, um dia maravilhoso na tua presença, Pai, para amanhã. E nos encontraremos aqui novamente no sábado e no domingo, Senhor. Muito obrigada. Santo Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam perpetuamente em nosso meio. E nós dizemos amém. Glória a Deus.